Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a cura do servo do centurião. Essa passagem ela está em Lucas e também em Mateus, com algumas diferenças entre elas. Nós utilizaremos a passagem de Lucas. Então está lá no capítulo 7, dos versículos 2 a 10. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: ele é digno de que lhes faça isso, pois ele ama o nosso povo e ele mesmo edificou uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles, e quando já estava a pequena distância da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de vir a ti. Mas fala ao verbo e meu criado ficará são. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai lá, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. E a meu servo: fazei isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se, e virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Muito bem, antes de nós iniciarmos, é importante deixar alguns pontos aqui da história um pouco mais claros. Para a gente entender o que era um centurião, cada legião do Império Romano possuía 6.000 infantes, e 300 cavaleiros. Essa legião ela era dividida em 10 coortes de 600 homens. Cada coorte também era dividido com 3 manípulos, de cada 200 homens. E cada manípulo era dividido em 2 centúrias de 100 homens. Então esse homem ele era um centurião, como o próprio nome já diz, ele era responsável por 100 homens. Essa era a mais baixa patente dos oficiais do Império Romano. Então ele tinha 100 homens, era uma pessoa, é claro, de prestígio numa comunidade como a que ele estava. Carfanaão, que foi aonde essa história ocorreu, ela tinha um entroncamento de estradas, então tinha um movimento bastante grande das caravanas, e a fim de manter a ordem política e vigiar esses movimentos, então foi instalado uma centúria naquela região, e aquele homem, como sendo centurião, ele também residia naquela cidade. No Evangelho de Mateus e Lucas existem algumas pequenas divergências que nem afetam o sentido. Em Mateus, nós vamos encontrar lá que o homem estava paralítico, esse servo. Em Lucas, como nós lemos, ele estava em perigo de vida. Em Mateus, o termo que ele utiliza no Evangelho, a gente fica em dúvida se ele era um filho ou um servo jovem. Em Lucas, ele já coloca como sendo um servo. Em Mateus, o centurião ele vai pessoalmente procurar Jesus. Em Lucas, ele pede para os anciãos dos judeus irem até Jesus conversar com ele. O centurião, ele como sendo um oficial do Império Romano, ele tinha que estar dentro, filiado àquela religião oficial, e que o sumo pontífice era o próprio imperador Augusto. Mas, mesmo assim, fica muito claro
que ele era um homem que apreciava o judaísmo. Tanto é que ele mesmo construiu a sinagoga em Cafarnaum. Então, ele tinha essa compreensão da fraternidade ser maior, estar acima do que qualquer divisão de religião, raça ou qualquer coisa, né? Que a fraternidade, então, ela é muito mais importante do que as divisões humanas. E então ele constrói a sinagoga. E isso, com certeza, fez com que aqueles anciãos dos judeus tivessem, é claro, simpatia e respeito por aquele centurião. Por isso, então, que esses anciãos vão procurar Jesus, conversar com ele, para que ele pudessem fazer esse favor, né, essa cura do seu servo. Aqui a gente também percebe algumas virtudes desse centurião, né? Ele demonstra uma grande evolução, muitas virtudes. Por quê? Quando nós lemos lá no Evangelho, ele está fazendo isso tudo por causa de um servo que ele gostava muito. Então aqui mostra que ele amava o seu servo, mesmo sendo um empregado seu. Então ele fez um grande esforço para tentar salvar o servo. Também nós podemos perceber a humildade desse homem em dois sentidos, né? O termo da palavra humus tem dois sentidos e aqui se aplicam os dois. Ele procura a ajuda de um homem judeu, né? Mostrando então que ele se colocava no mesmo nível. Tanto é que a ajuda que ele procura era para um servo dele. Então a humildade, ele não se vê superior a ninguém. Ele mesmo se colocava como comum, como qualquer outro. E um outro ponto também que está relacionado à humildade é estar aberto, né? Ele, mesmo estando filiado àquela religião romana oficial, ele apreciava o judaísmo e ele fazia aberto para coisas novas, coisas diferentes. E no texto, logo depois, também traz um ponto bastante interessante, que nós vamos falar daqui a pouco. Pelo fato dele já conhecer o judaísmo, provavelmente por apreciar, ele sabia que nenhum judeu poderia entrar na sua casa, poder falar com ele, porque isso, segundo a época e segundo inclusive as leis, né, exigiriam ritos de limpeza, porque ir à casa de um pagão era uma contaminação do judeu. Então pode ser que por isso que ele não tenha deixado, não quis tratar diretamente com Jesus e nem deixar com que os judeus fossem à sua casa. Ele diz lá que não se achava digno de vir a Jesus, né? Então esse é um ponto também que pode explicar por que Lucas nos fala dessa questão dele ter pedido a outro para ir lá. Tem um trecho já no final de um diálogo dos amigos dele, né? Quando Jesus começa a se aproximar da casa dele, ele fala o seguinte: mas fala ao verbo e meu criado ficará são. Essa frase dele, segundo alguns historiadores, isso não é um consenso, alguns estudiosos acreditam que possa ou não ter relação, pode ser as mesmas ideias que constam lá em João, no prólogo, no início, João 1, que João já coloca a questão do verbo também. Então esse homem, talvez, ele tenha conhecimento das doutrinas gnósticas, né, lá de Alexandria, bastante conhecida, um pouco antes e um pouco depois, né, de quando Jesus foi crucificado, que possuía alguns conhecimentos mais espiritualizados nessa época. Então essa aqui é uma hipótese, não tem como saber, mas que Jesus, com certeza, ele compreendeu, né, o termo que ele utilizou
E aí Jesus então se admira com aquele homem. E ele fala que nem mesmo dentro de Israel ele encontrou alguém com tanta fé. Então aqui nessa passagem nós temos muitas lições para tirar. Uma delas é que não é a raça, não é a religião que vão determinar a fé ou até mesmo a entrada no reino de Deus ou no reino dos céus, como nos diz em Mateus. O que Jesus chama a atenção é o conhecimento da verdade, o amor que o homem tem pelos seus semelhantes e as virtudes, que no caso dele a gente percebe a humildade de uma forma muito grande. Então, com certeza foi isso aqui que fez com que Jesus ficasse tão admirado com aquele homem, né? Embora ele fosse um centurião, fosse romano, ele buscava essas verdades, possuía algum conhecimento, até pela sabedoria que ele travou, né, os diálogos, sempre com alguém intermediando. Tinha um amor pelo próprio servo grande e se demonstrou muito humilde. E aí Jesus então aqui afirma, né, que não encontrou homem com tanta fé dentro de Israel, no meio do povo judeu. Então aqui Jesus deixa essa lição muito forte para nós, que nós devemos buscar são essas coisas aqui. Esse é o ponto mais importante, a nossa transformação, as virtudes que ele nos traz lá no Sermão da Montanha, que com certeza nos farão crescer em fé e com certeza nos ajudarão aí na conquista, na instauração do reino de Deus em nossos corações. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.